Bom dia, boa tarde, boa noite. Segue os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. E nós já estamos na lição 3. E o título da semana, o tema da semana é A Gaiola. Vamos ver o que diz sábado, 9 de julho, um comentário de Ellen White. Não olhem para as provações como algo estranho, mas como o meio pela qual somos purificados e fortalecidos. Tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, adverte Tiago, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Na vida futura, compreenderemos coisas que aqui nos deixam muito perplexos. Reconheceremos então quão forte ajudador tínhamos e como os anjos de Deus eram comissionados para nos guardar, ao seguirmos o conselho da palavra de Deus. A todos os que o recebem, Cristo dará poder para se tornarem filhos de Deus. Ele é auxílio presente em todo tempo de necessidade. Devemos ter vergonha de nossa fé vacilante. Os que são vencidos só podem culpar a si mesmos do fracasso na resistência ao inimigo. Todos os que quiserem podem ir a Cristo e encontrar o auxílio de que precisam. Nos lugares celestiais, página 257. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses capítulo 4, verso 8. Isso exigirá oração fervorosa e incessante vigilância. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e fará com que se habitue a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos estudar diligentemente a palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras, disse o salmista, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11, e Patriarcas e Profetas, página 401. Os agentes de Deus devem ter zelo santificado, que esteja inteiramente sob seu domínio. Tempos tempestuosos nos sobrevirão de forma inesperada, e não devemos agir por conta própria para apressá-los. Sobrevirão tribulações de espécie tal que encaminharão para Deus todos os que desejam ser seus, e somente seus, sem que sejamos provados na fornalha da provação. Não nos conhecemos, e não se justifica que julguemos o caráter de outros, nem condenemos os que ainda não receberam a luz da mensagem do terceiro anjo. Se quisermos que os homens sejam convencidos de que a verdade em que cremos santifica o coração e transforma o caráter, não estejamos continuamente lançando veementes acusações sobre eles. Se o fizermos, vamos obrigá-los a deduzir que a doutrina que professamos não pode ser cristã, pois não nos torna bondosos, corteses e respeitosos. O cristianismo não se exterioriza em acusações violentas e condenação. Uma das maiores maldições do mundo, vista por toda parte, na igreja e na sociedade, é o desejo de supremacia. Os homens se tornam ansiosos por acumular poder e popularidade. Para nossa desolação e vergonha, esse espírito tem se manifestado nas fileiras dos observadores do sábado, mas o êxito espiritual advém somente aos que aprenderam a mansidão e a humildade na escola de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 315. Domingo 10 de julho, indo à terra prometida por um beco sem saída. Parecia que os filhos de Israel tinham um coração mau e incrédulo.
não estavam dispostos a suportar as dificuldades do deserto. Quando se deparavam com as adversidades no caminho, eles as consideravam impossibilidades. Sua confiança em Deus falhava e eles não viam diante de si coisa alguma senão a morte. O Senhor permitiu que o suprimento de alimentos ficasse escasso e que as dificuldades os rodeassem para que seu coração se voltasse àquele que ali os havia ajudado e nele acreditassem. Estava pronto para ser um auxílio presente para eles. Se em sua necessidade o invocassem, ele lhes manifestaria sinais de seu amor e contínuo cuidado. Entretanto, não pareciam dispostos a continuar confiando no Senhor, a não ser que pudessem testemunhar diante de seus olhos a contínua evidência de seu poder. Se tivessem possuído verdadeira fé e firme confiança em Deus, inconveniências, obstáculos e mesmo sofrimentos reais teriam sido alegremente suportados, visto que o Senhor tinha agido de modo tão maravilhoso para seu livramento da servidão. Além disso, o Senhor prometeu que, se fossem obedientes aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade viria sobre eles, pois disse: Eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Êxodo capítulo 15, versículo 26, e História da Redenção, página 90 e 91. A incredulidade e a murmuração dos filhos de Israel ilustram o povo de Deus que vive hoje na terra. Muitos não conhecem a si mesmos. Deus os prova com frequência e testa sua fé com pequenas aflições. E eles não suportam a prova melhor do que fez o antigo Israel. Quando surgem dificuldades ou são postos em aperto, quando sua fé e seu amor a Deus são provados, recuam do sofrimento e reclamam do meio escolhido por Deus para purificá-los. Seu amor não é puro e perfeito para suportar tudo. A fé do povo de Deus, a fé do povo do Deus do céu deve ser forte, ativa e perseverante. A certeza das coisas que se esperam. Então, suas palavras serão: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Salmos 103, verso 1. Pois me tem feito muito bem. História da Redenção, página 91 e 92. A história do Antigo Testamento foi registrada para benefício dos que viveriam nas gerações subsequentes. As Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, ensinam os princípios de obediência aos mandamentos de Deus como as condições para adquirir aquela vida que se compara com a vida de Deus, pois é por meio da obediência que nos tornamos participantes da natureza divina e aprendemos a livrar-nos das corrupções que pela concupiscência há no mundo. Portanto, seus preceitos devem ser estudados, obedecidos os seus mandamentos e seus princípios, que são mais preciosos do que o ouro, devem ser introduzidos na vida diária. Este Dia com Deus, página 266. Vamos lá agora para segunda-feira, 11 de julho. Águas amargas. Por ordem divina, o povo de Israel foi levado a Refidim, um lugar desprovido de água. Aquele que estava encoberto pela coluna de nuvem os estava guiando. E havia sido por sua ordem expressa que eles acamparam nesse lugar. Deus sabia da falta de água em Refidim e levou seu povo para lá a fim de provar sua fé. Muitos hoje pensam que, ao iniciarem sua vida cristã, serão libertados de toda necessidade e dificuldade, mas todo aquele que toma sua cruz para seguir a Cristo chega ao Refidim de sua existência. A vida não é toda composta de pastagens verdejantes e riachos refrescantes.
Somos surpreendidos por desapontamentos, sobrevêm privações e apresentam-se circunstâncias que nos levam a situações difíceis. Ao seguirmos pelo caminho estreito, fazendo o nosso melhor, segundo pensamos, verificamos que nos sobrevêm cruéis provações. Com a consciência ferida, raciocinamos que, se tivéssemos andado com Deus, jamais teríamos sofrido isso. Em misericórdia para conosco, Ele nem sempre nos coloca nos lugares mais fáceis, pois se o fizesse, nós, em nossa autossuficiência, nos esqueceríamos de que o Senhor é o nosso auxílio em tempo de necessidade. Permite que decepções e provações nos sobrevenham, para que possamos perceber nossa própria incapacidade e aprender a invocar o auxílio do Senhor, como uma criança faminta e sedenta que chama por seu pai. Refletindo a Cristo, página 345. Moisés feriu a rocha, mas era Cristo que estava com ele e fazia a água fluir da pedra. Em sua sede, o povo tentou ao Senhor e disse: se Deus nos trouxe aqui, por que não nos dá água assim como pão? A incredulidade assim demonstrada era condenável e fez com que Moisés receasse que o Senhor os punisse por suas ímpias reclamações. O Senhor provou a fé de seu povo, mas este não suportou a prova. Murmurou por alimento e por água e acusou Moisés. Por causa da incredulidade do povo, o Senhor permitiu que seus inimigos fizessem a guerra contra ele, para manifestar-lhes de onde vinha sua força. História da Redenção, página 94. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Êxodo, capítulo 17, verso 6. A água refrescante, jorrando na terra ressequida e estéril, é um emblema da graça divina que apenas Cristo pode conceder e que é como água viva, purificando, refrigerando e revigorando a alma. Aquele em quem Cristo habita tem dentro de si uma fonte incessante de graça e força. Para conhecê-lo, página 23. Terça-feira, 12 de julho, o grande conflito no deserto. Depois da queda da humanidade, Satanás declarou que os seres humanos se tinham provado incapazes de guardar a lei de Deus e procurou arrastar consigo o universo nessa crença. As palavras de Satanás pareciam verdadeiras e Cristo veio para desmascarar o enganador. A majestade do céu empreendeu a causa do ser humano e, com os mesmos recursos que o homem pode alcançar, resistiu às tentações de Satanás, como o ser humano tem que resistir a elas. Essa era a única maneira pela qual o ser humano decaído podia tornar-se participante da natureza divina, tomando sobre si a natureza humana. Cristo se achou habilitado a compreender as provas e tristezas do homem e de todas as tentações que o rodeiam. Anjos que não conheciam o pecado não podiam compreender o homem em suas provações peculiares. Cristo condescendeu em tornar a natureza humana. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Hebreus capítulo 4, verso 15. A fim de saber como socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, verso 18. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252. Os tronos e reinos do mundo e a glória deles foram oferecidos a Cristo, se apenas se prostrasse diante de Satanás. O homem nunca será provado com tentações tão fortes como as que assaltaram a Cristo. Satanás tem maior sucesso em abordar o homem. Todo esse dinheiro, esse ganho, essa terra, poder, honras e riquezas lhe darei. Em troca de quê? Suas condições, em geral, são que a integridade seja deixada de lado, a consciência seja afetada e o egoísmo alimentado. Através da dedicação
a interesses mundanos. Satanás recebe toda a homenagem que busca. A porta é deixada aberta para que ele entre como queira, com seu maligno cortejo de impaciência, amor ao eu, orgulho, avareza, fraude e seu inteiro catálogo de maus espíritos. O homem é enfeitiçado e traiçoeiramente seduzido à ruína. Se nos submetemos de coração e vida ao mundanismo, Satanás ficará satisfeito. O exemplo de Cristo está diante de nós. Ele venceu Satanás, mostrando-nos como também podemos vencer. Cristo resistiu a Satanás com as Escrituras. O exemplo de Cristo está diante de nós. Se as Escrituras sagradas fossem estudadas e seguidas, o cristão seria fortalecido para enfrentar o astuto inimigo. Mas a palavra de Deus é negligenciada e segue em si calamidade e derrota. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 42 e 43. A família humana tem todo o auxílio que Cristo teve em seus conflitos com Satanás. Eles não necessitam ser vencidos, podem ser mais que vencedores por aquele que os amou e deu sua vida por eles. Vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. E que preço! O Filho de Deus, em sua humanidade, lutou com as mesmas tentações cruéis e aparentemente esmagadoras que assediam os seres humanos. Tentações para condescender com o apetite de se aventurar presunçosamente aonde Deus não os conduziu, de prestar culto ao Deus deste mundo e sacrificar uma eternidade de bem-aventurança pelos prazeres fascinantes dessa vida. Cada um será tentado, mas a palavra declara que não seremos tentados além do que podemos suportar. Podemos resistir e derrotar o astuto inimigo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 95. Quarta-feira, 13 de julho, um legado duradouro. Você está cheio de tristeza hoje? Fixe seus olhos no sol da justiça. Não tente ajustar todas as dificuldades, mas volte seu rosto para a luz, para o trono de Deus. O que você vai ver lá? O arco-íris da aliança, a promessa viva de Deus. Abaixo dele está o propiciatório a quem quer que se beneficie das provisões de misericórdia que foram feitas e se apropria dos méritos da vida e morte de Cristo. Tem no arco-íris da aliança uma abençoada garantia de aceitação com o Pai enquanto o trono de Deus perdura. Fé é aquilo de que você precisa. Não deixe a fé vacilar. Combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Será uma luta severa, mas lute a qualquer custo, pois as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Coloque sua mão na mão de Cristo. Há dificuldades a ser superadas, mas anjos magníficos em poder cooperarão com o povo de Deus. Olhe para Sião, abra caminho para a cidade das solenidades. Uma coroa gloriosa e um manto tecido no tear do céu aguardam o vencedor. Embora Satanás lance sua sombra infernal em seu caminho e procure esconder de sua vista a escada mística que se estende da terra ao trono de Deus, na qual sobem e descem os anjos, que são espíritos ministradores aos que hão de herdar a salvação, ainda assim, abra caminho em direção ao alto, plante seus pés sobre um degrau após outro e avance para o trono do infinito. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 462 e 463. Nisso vocês exultam, escreveu Pedro, embora
no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao 9. Aproveita aí, gente, confere aí também, leia esses versículos. Continuando. As palavras do apóstolo foram escritas com o objetivo de instruir os crentes de todas as épocas e têm significado especial para os que vivem no tempo em que o fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Suas exortações e advertências, bem como suas palavras de fé e de ânimo, são necessárias para todos os que desejam conservar sua fé firme até o fim. Hebreus capítulo 3, versículo 14. O apóstolo procurou ensinar aos crentes como é importante evitar que a mente fique vagando por temas proibidos ou gastando sua energia em assuntos triviais. Quem não deseja cair nas armadilhas de Satanás deve guardar bem as vias de acesso à alma, evitando ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Atos dos Apóstolos, página 329. Quinta-feira, 14 de julho, provação pelo fogo. Não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se Ele cumpre sua palavra, mas porque a cumpre. Não para provar que Ele nos ama, mas porque nos ama. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Porém, a fé não está de maneira nenhuma ligada à presunção. Somente aquele que tem verdadeira fé está seguro contra a soberba, pois presunção é a falsificação da fé, realizada por Satanás. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reivindica as promessas, mas as usa como fez Satanás, para justificar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obediência e a obedecer aos seus mandamentos. A presunção os levou a transgredir sua lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. Reivindicar a aprovação do céu sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida não é fé. A verdadeira fé se baseia nas promessas e providências das Escrituras. O Desejar de Todas as Nações, página 91 e 92. As provas e os obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Ele, que lê o coração dos seres humanos, conhece o caráter deles melhor do que eles mesmos. Ele vê que alguns têm faculdades e sensibilidades que, bem dirigidas, podiam ser empregadas no avanço de sua obra. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias diversas, a fim de que possam descobrir em seu caráter defeitos que a elas mesmas estavam ocultos. Ele lhes dá oportunidade de corrigir esses defeitos e de se tornarem aptas para o servir. Permite por vezes que o fogo da aflição as assalte a fim de que sejam purificadas. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós algo de precioso que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, não desperdiçaria tempo em nos aperfeiçoar. Ele não lança pedras sem valor em sua fornalha.
é o minério precioso que ele refina. O ferreiro põe o ferro e o aço no fogo, a fim de provar de que qualidade de metais são. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição, para testar seu caráter e ver se podem ser moldados para sua obra. A Ciência do Bom Viver, página 301. Façam o trabalho que lhes está mais próximo, façam-no ainda que estejam entre perigos e aflições no campo missionário, mas não se queixem, eu lhes peço, das dificuldades e sacrifícios. Olhem para os valdenses, vejam que planos delinearam para que a luz do Evangelho pudesse brilhar em mentes entenebrecidas. Não devemos trabalhar com a esperança de receber nossa recompensa nessa vida, mas com nossos olhos firmemente fixos no prêmio que será dado no fim da carreira. Agora são necessários homens e mulheres tão fiéis ao dever como a bússola ao polo. Homens e mulheres que trabalhem sem ter o caminho nivelado e removido todo obstáculo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 346. Estamos chegando ao final de mais uma semana, sexta-feira, 15 de julho. Olha só o que diz aqui o estudo adicional. Abre aspas. Na antiguidade, o Senhor conduziu seu povo a Refidim e pode decidir levar-nos para lá a fim de testar nossa fidelidade e lealdade para com Ele. Em misericórdia para conosco, Ele nem sempre nos coloca nos lugares mais fáceis, pois se o fizesse em nossa autossuficiência, nos esqueceríamos de que o Senhor é nosso ajudador em tempos de necessidade. Fecha aspas. Ellen White, Cristo Triunfante, página 119. Ele anseia se manifestar a nós e revelar os suprimentos abundantes ao nosso dispor e permite que nos venham provas para reconhecermos nossa limitação e aprendermos a recorrer ao seu auxílio. Ele faz verter da rocha águas refrescantes. Enquanto não estivermos face a face com Deus, quando veremos como somos vistos e conheceremos como somos conhecidos, nunca saberemos quantos fardos Ele suportou por nós e quantos mais teria alegremente suportado se, com fé pura, os houvéssemos levado a Ele. Ellen White, Minha Consagração, página 8 e 9. Até a próxima semana, galera.